referente ao assunto de hoje, né, simetria molecular. Antes de começar, eu peço que vocês abram a mente de vocês, porque é um assunto bem... precisa que vocês tenham uma mente bem aberta, né? Principalmente essa questão de vocês terem uma visão tridimensional das coisas. Visualizar aquele objeto que está ali no espaço com a visão 3D, isso vai ajudar muito, tá? Então, antes de começar a falar de simetria molecular, é necessário definir esse termo, essa palavra que se chama simetria. A simetria é uma propriedade geral relacionada com a forma dos objetos concretos e abstratos. Um objeto qualquer, no caso, para a gente, que é o nosso objetivo da aula de hoje, as moléculas, ele é simétrico quando uma reorientação espacial pode levá-lo a um estado igual do original. Por exemplo, notem esse objeto, desconsiderando os fios internos dele, ele é um objeto simétrico. Ele é feito uma reorientação no espaço, que após essa reorientação no espaço que é feita, ele fica da mesma forma que estava inicialmente. Tá? Ele dá um giro, uma rotação em torno de um eixo, e após essa rotação em torno do eixo, ele fica da mesma forma que ele estava antes dessa rotação ter sido feita. Então, pode-se afirmar que esse objeto ele é simétrico, desconsiderando os fiozinhos que estão ali dentro, né, que serão um globo de luz, de festa. Tá? Então, pode-se dizer que esse objeto é simétrico. Mas é necessário lembrar que antes de fazer essa lembrança, eu vou colocar uma outra definição, né? Que a forma que eu reoriento esse objeto, a forma que eu vou mudar espacialmente esse objeto para ele ficar com a forma igual à original, igual à inicial, é chamada de operação de simetria. Por exemplo, essa operação de simetria que eu estou fazendo aí, eu estou operando, estou reorientando esse objeto para que ele fique da mesma forma que estava antes da operação, é chamada de rotação em torno de um dado eixo. Eu vou falar mais disso mais à frente. Mas é necessário lembrar que essa operação deixa o objeto do mesmo jeito que estava inicialmente, tá? A aparência dele é inalterada. Mas as posições mudam por exemplo, quando a gente estiver falando das moléculas, vocês vão observar isso no caso de uma molécula, note que o objeto, a aparência geral do objeto é igual antes da operação e depois da operação, porque ele é um objeto simétrico. Mas note que tem um papelzinho amarelo de um lado. Antes ele estava do lado direito e depois da operação ele passa para o lado esquerdo. O objeto como um todo ele é simétrico, mas partes do objeto mudam a sua orientação no espaço. Mas o objeto como um todo ele fica igual como ele estava antes da operação. Tá? E isso é necessário fazer essa observação lá quando a gente vai falando das moléculas, mas eu já estou dando uma introdução aqui para vocês. Esse entendimento de simetria molecular tem muitas aplicações, várias. Eu sou sincero, eu não conheço todas, não sei fazer interpretação para todas as aplicações, até porque tem técnicas que eu não conheço, como essa espectroscopia Moss Power, eu nunca tive contato, mas tem aplicação. A gente consegue fazer é possível fazer previsões de reações químicas de acordo com a simetria das moléculas envolvidas nas reações, a atividade óptica para saber a quiralidade de uma molécula, né, para fazer inferência sobre a quiralidade, as transições vibracionais, ela vai mostrar uma relação da espectroscopia com a simetria, com uma tabelinha que a gente vai ver mais lá na frente. As transições eletrônicas na espectroscopia de UV-Vis e espectroscopia fotoeletrônica, a difração de raio-x em cristais, o pessoal lá como eu falei antes, quando eu cursei mineralogia geral na graduação optativa, lá eles usam muito simetria, tá? Então, eles fazem no nosso caso, a gente aplica muito simetria nas moléculas. A galera lá de geociências, que estuda cristais, eles aplicam muito a simetria no estudo de cristais, e aqui na química também os químicos do estado sólido também faz bastante uma aplicação da simetria na difração dos raios-x em cristais. Hoje, o nosso objetivo é fazer um estudo, uma aplicação, vai visualizar uma aplicação bem superficial, a gente não vai entrar no núcleo da coisa para discutir detalhadamente como isso é aplicado nos estados energéticos, mas a gente vai ter uma visãozinha bem geral que vai dar para, espero que dê para compreender um pouco sobre a aplicação da simetria nesse estudo. Então, eu mostrei que a forma que
uma molécula, tá? Quando eu estiver falando agora, eu não falar mais de objetos, no nosso caso é a simetria molecular. Então, a forma que essa molécula muda de orientação, e com essa mudança de orientação, a aparência dessa molécula fica a mesma da inicial, essa forma que essa orientação é mudada é chamada de operação de simetria. Você vai operar, fazer uma ação naquela molécula, vai reorientar ela, que após essa reorientação ela vai ficar igual à inicial. Vale lembrar que, em alguns casos, depois de fazer a operação de simetria, ela não fica totalmente idêntica, ela fica equivalente por causa dos ligantes que estão envolvidos naquela molécula. Então, a gente vai trabalhar nos casos aqui que a gente vai ver as moléculas, quando a gente fazer a operação de simetria, ela vai ficar idêntica antes da operação. Mas se for uma molécula muito grande, que tem ligantes volumosos e ligantes diferentes, depois da operação de simetria, ela vai ficar ela fica equivalente, fica parecida, mas não fica totalmente parecida. Mas isso é só em alguns casos de moléculas maiores. Então, voltando para os elementos e operações de simetria, nós temos o elemento ponto, né? E a operação que esse ponto faz é um ponto de inversão, um centro de inversão, e o símbolo é o símbolo I. A gente vai ver ele mais para frente. O plano, um plano de reflexão, o plano especular, que a gente chama, tem esse símbolo aqui, o sigma, tá? E os eixos. Os eixos, a gente tem um eixo de rotação, que é aquela operação que a gente estava fazendo lá com aquele objeto que eu mostrei no primeiro slide. Ali é um eixo de rotação, e também tem um eixo de rotação-reflexão, que essa operação aqui, esse eixo de rotação-reflexão, é uma combinação de duas operações, mas a gente vai falar dele também mais na frente. E por último, a mais fácil de todas de compreender é a operação identidade, que tem esse símbolo E, que a gente vai falar dela também, mas não tem muito segredo na operação identidade. Então, a primeira operação é o eixo de rotação. O que é esse eixo de rotação? A molécula que apresenta um eixo CN, tá? É o símbolo dessa operação, CN, girar em um ângulo, ou seja, a molécula vai girar em um ângulo tal, nesse ângulo aqui, né? E após ela girar esse ângulo, ela vai ficar com a aparência igual, vai ficar com a mesma aparência de antes de realizar a operação, tá? E esse N, a gente pode encontrar aplicando nessa fórmula. Por exemplo, a gente vê qual foi o ângulo que aquela molécula girou e a gente observou, ela girou 180 graus. Depois de ela girar 180 graus, ela ficou igual a como ela estava antes da operação. Então, eu vou ter um N. Lembrando que 2π é igual a 360. Esse N é a ordem do eixo rotacional, tá? E ela representa uma fração de giro. Vamos supor aqui o primeiro caso, que é a da molécula de água. A molécula de água tem um eixo C2 que passa pelo oxigênio. Tá vendo? Aqui é uma molécula de água representada por esse símbolo. E quando vocês fazem um giro de 180 graus, tá? Ela está girando, ela não está parando. Mas notem que quando ela faz um giro de 180 graus, a molécula fica do mesmo jeito, tá? Ela fica indiferente do jeito que ela estava antes da operação. Então, sabendo que aqui eu tenho 180 graus, o N, a ordem para um giro de 180 graus, nesse eixo CN, a ordem é 2. Por isso que eu falo eixo C2. O metano, que é o CH4, também tem um eixo C2, porque aqui eu tenho um giro de 180 graus. Notem que a cada giro de 180, a molécula ela fica igual. A cada 180, depende do referencial. Se você pegar ela desse modo agora e do jeito, como é que eu posso dizer, de lado para a gente. Então, olha para a molécula, né? Então, quando ela fizer um giro de 180, ela tá do mesmo jeito, tá? E aí, aplicando esse 180 nessa formulinha aqui, nesse ângulo, vocês vão encontrar a ordem do eixo, que é dessa operação de rotação. É um eixo C2, tá? Então, essa é uma operação de simetria. A cada giro de 180 graus, para o caso da água e do metano, eu tenho a molécula igual antes da operação. Para o benzeno, eu tenho um eixo de rotação que passa pelo centro da molécula, que se chama eixo C6, tá? É um giro de 60 graus. Vocês também têm como achar o ângulo, colocando um Nzinho na fórmula. Aqui eu tenho 60 graus. E esse 2π aqui vai 360. 360 dividido por 6 é igual a 60 graus. Então, o eixo C6 é uma fração de giro de 60 graus. E aqui na molécula SF6 eu tenho um giro C4.
tá? Que é um giro de 90 graus, um giro de 90 graus. A cada giro de 90 graus, a molécula ela fica igual. Ela mantém a sua aparência, ela mantém a sua estrutura. Ela não muda a cada giro de 90 graus. Agora, o giro tem que ser em torno desse C4, tá? Tem que passar por essa parte da molécula, tem que ser no centro da molécula. Eu não posso pegar um C4 e passar aqui. Esse C4 ele vai girar em torno desse eixo e não vai deixar a molécula com a mesma aparência, tá? Então, não posso dizer que eu tenho um eixo de simetria nesse traço vermelho que eu passei aí. Tem que ser aqui no centro da molécula.